Olá, eu sou o Kleber, representante comercial da Riab Brasil para o Rio Grande do Sul. E vamos apresentar hoje, então, o quarto podcast Riab com o nosso ilustre engenheiro de produtos, Vinícius Bortoleto. Engenheiro e gerente de produtos. E gerente, né? Então, vamos passar a fazer já uma perguntinha para aquecer aí, para ele contar um pouquinho da história da Riab no segmento Muito de bom. guindaste. Obrigado pela magnânima introdução. Vamos contar um pouquinho da história da Riab. A Riab ela surge na Suécia através de um engenheiro chamado Erik Sandin. Esse engenheiro ele era fabricante de esquis na Suécia e a maior demanda dele era trazer as toras de madeira do norte da Suécia até a fábrica dele. E naquela época essas toras de madeira eram cortadas todas à mão e se utilizava muita tração animal, até tinham alguns caminhões. Porém, para colocar essas toras, movimentar elas de dentro da mata e até em cima do caminhão, era tudo feito na mão. E esse engenheiro, Erik Sandin, ele era muito inventivo, um cara muito criativo, e ele já tinha tido contato com algumas máquinas hidráulicas pré-Segunda Guerra Mundial. E aí ele juntando o conhecimento de engenharia dele que ele tinha com esse conhecimento de hidráulica, ele projetou o primeiro, como a gente conhece o que é o guindaste articulado hoje, né? Então ele inventou o primeiro guindaste articulado para movimentar essas toras de madeira lá no meio da mata no norte da Suécia. E um caso curioso que hoje uma das nossas maiores marcas, um dos nossos produtos com maior valor agregado ainda é um guindaste florestal, com uma submarca da Riab, a Jonsered, onde são muitas das nossas tecnologias de robustez e desenvolvimento nascem lá na Jonsered, porque são equipamentos extremamente robustos para trabalhar em temperaturas muito baixas, com um esforço extremamente extremo, né? Então foi assim que surgiu a Riab e também o produto que hoje a gente vende aqui no Brasil, o guindaste hidráulico articulado. Então o Erik foi o pioneiro, né, com essa criação, e a gente sabe um pouquinho aí também sobre que em cima desse início vem outras marcas na sequência, vem o pessoal já tentando entrar no mesmo segmento, e hoje esse segmento é bem difundido, tem muitas marcas, mas a Riab sempre vem despontando aí na mesma... Vamos falar assim, na questão de desenvolvimento e qualidade, eles são pioneiros. Sempre estão nessa ponta de cima, né? Ele não só criou o guindaste, né, como inúmeras tecnologias que a gente tem hoje nasceram dos produtos dele, porque ele gerou a demanda. Até então, toda a movimentação de carga era feita na mão. Braçal mesmo. A partir do momento que você tem um maquinário que executa essa função para você, os outros nichos foram instantâneos. Ele próprio viu que o equipamento dele não servia só para essas toras de madeira. Isso se espalhou pela Europa e aí vieram austríacos, holandeses, italianos copiando o tipo de equipamento. Eles também tinham algum tipo de tecnologia em hidráulica e eles só juntaram os pontos da mesma maneira que o Erik fez. Só que o Erik foi o primeiro a fazer essa correlação da estrutura metálica com a parte hidráulica. Mas até hoje, na verdade, hoje até muito mais forte, pela quantidade de guindaste, pelo esse mundo do guindaste, a Riab é referência para os concorrentes em relação a desenvolvimento de produto. O pessoal busca ser uma Riab. É porque, assim, o mecanismo guindaste, ele é, do ponto de vista de projeto, muito simples. É uma estrutura metálica e atuadores hidráulicos, né? E aí, o diferencial mesmo vai estar na técnica, na minúcia do projeto desse guindaste. Então, por mais que os guindastes possam parecer todos iguais, ele se modificou muito pouco ao longo desses últimos 80 anos, de 44 para cá. Inclusive, a Riab está fazendo agora, no final do ano, 80 anos. A especialização no design da máquina mudou muito pouco. Obviamente, as máquinas foram ficando maiores, mas a evolução vai estar na engenharia dos materiais, na maneira como você fixa os componentes. Que seriam as características do produto Riab em relação
ao resto do mundo do guindaste. Exatamente. Se a gente até for mergulhar um pouquinho nisso, né? Vamos até falando um pouco sobre como a Hiab veio parar aqui no Brasil, né? Ontem mesmo, no nosso episódio 3, a gente comentou um pouco sobre a história da Argos, né? E a Hiab veio para o Brasil aqui em 2017, né? Com a aquisição do atual líder de mercado na época, que era a Argos, né? Que também teve uma história muito semelhante, que a Argos também dentro do Brasil foi a primeira empresa a incorporar o aço de alta resistência nos equipamentos de movimentação de carga. E isso na época foi um diferencial, porque eles conseguiram reduzir muito o peso, otimizar o projeto em relação à capacidade de carga, e o mercado demorou muito para conseguir copiar digamos, o pioneirismo da Argos na época. Então, a marca Argos tem uma relevância muito grande dentro do mercado brasileiro e também da América Latina, com exportação, América do Sul, e porque ela também foi pioneira nesse desenvolvimento. Você sabe mais que eu, você está há 12 anos aí já de estrada do guindaste. Então a Argos deu muito trabalho e dá muito trabalho, e hoje dentro da companhia a Hiab, dentro desse grupo gigante aí, ela ganhou muito mais força, né? Você falou de aço, e quando a gente fala de aço de alta resistência, problemas na fabricação, na manipulação desse aço começam a acontecer. Eu acho que foi por isso que os concorrentes demoraram para conseguir alcançar isso. Porque até já entrando, você falou de diferenciais, falando um pouco de um grande diferencial que a gente tem, e isso se constrói lá atrás, principalmente puxado pela introdução desses aços especiais, é que para você manipular aços de maior resistência, para você dobrar ele, você precisa ter uma prensa maior, o tipo de solda é diferente, né? Não é só o aço, tem todo um contexto toda a cadeia de ferramental vai ter que suportar aquele aço, porque uma dobradeira que dobrava um aço de menor resistência porque a resistência do aço, ele não tá só no momento que virou guindaste, ele tá antes também. Então, para você dobrar esse aço vai ser muito mais difícil. E aí, talvez até você saiba mais detalhes de quando isso chegou lá. Hoje a Hiab é a única que tem uma prensa de 1.000 toneladas com 8 metros de boca. E agora eu vou falar um pouco sobre essa prensa. Essa prensa, quando ela foi adquirida pela Argos, quando incorporou essa questão do aço Domex, né, de alta resistência, claro, as prensas, digamos, normais de uso de um aço comum não dobrariam uma peça dessa, pela resistência e dureza. E, na época, essa aquisição dessa prensa ela era a maior prensa a nível de Brasil. Ninguém tinha, nem as empresas que trabalhavam no segmento de manufatura desse aço, nenhuma empresa tinha uma dobradeira desse porte. Acho que até hoje, dentro do Rio Grande do Sul, acredito que a Argos tem a maior prensa, se não está entre a... De fabricante, de componente para guindaste e implemento, essas coisas assim, ainda é a maior. Então foi um investimento na época, imagina isso, estão falando há 12, 14 anos atrás, um investimento absurdo em ferramental para que o produto pudesse sair no padrão Argos. E não só isso, né? Tudo teve que se adequar. Um dos grandes diferenciais nossos é a produção de ponta a ponta, né? Hoje a gente consegue produzir o guindaste desde o menor componente até o maior componente. Todas as dobras feitas em casa, todos os cortes são feitos em casa. A gente tem uma linha de corte a plasma e a laser invejável, que vários fornecedores de componentes para outros, que são montadores que a gente tem aí no mercado, esses próprios terceirizados, né, que fabricam componentes que depois vão integrar um guindaste, eles não têm a capacidade de corte e dobra que a gente tem dentro de casa. E isso, no final do dia, vai refletir num controle de qualidade muito rigoroso do início ao fim. A gente acaba não ficando à mercê de um terceiro que pode estar imputando um problema num produto nosso, né? A gente tem um completo controle. E hoje então, a Hiab, dentro de marcas a nível de Brasil, ela seria, então, praticamente do zero, é a única, né? Produzindo praticamente
fazendo essa parte desde do início ao fim, digamos assim. Talvez tenha um ou outro concorrente aí que tenha nível multinacional também, mas dos nacionais ninguém se equipara do ponto de vista de parque fabril instalado e maquinário, ninguém. Ninguém. Perfeito. Seguindo para alguns dos diferenciais, aí vem a parte de projeto, né? A gente é suportado lá pela Europa e muita coisa a gente bebe de lá, né? Sim. Até um pouco antes a gente estava conversando sobre a linha G. A linha G, ela possui não só a linha G, como a nossa linha S, ela possui um sistema de fixação das lanças único no mercado. Arrisco dizer, um dos únicos no mundo, no Brasil com certeza é o único, que é a maneira como a gente fixa os nossos cilindros das lanças, né? No passado, máquinas hidráulicas elas vazam, tem até uma brincadeira, Sim. Um pouquinho sempre vaza, mas o intuito é que não vaze nunca para que a máquina sempre funcione. E uma das tecnologias que a gente trouxe da Europa, que acaba trazendo um benefício muito grande para o nosso cliente final, é o mecanismo que a gente fixa os nossos cilindros de torre, que a gente chama de Rihab Align. Esses cilindros, eles possuem uma conicidade onde eles engatam na primeira lança e a haste na outra lança, são todas conexões cônicas. Sim. E isso dá uma certa flexibilização no momento que você estende a lança e ela começa a fazer a flexão dela, ela não transfere todos esses esforços para o cilindro, né? E aí você, então, como montador de guindaste, sabe mais do que eu, o que isso acaba causando. Essa tecnologia ela vai preservar muito mais a parte de reparos, né? Então, reparos, a própria haste, o desgaste do cromo, então essa tensão diminuída vai fazer com que a durabilidade se estenda muito mais. Muito mais. E isso já está presente agora na linha AG, que já é a linha, já está toda contemplada já essa alteração de projeto, Sim. Essa atualização aí. E na linha S, então, né? Exatamente. O 20.5S e o 16.5S já vem com essa tecnologia. Isso não preserva só a haste, o óleo, os retentores do cilindro, como também o fato dele ser flexível e a maneira como a fixação dos parafusos é feita, os parafusos sofrem muito menos estresse. Então, num impacto, a gente sabe aí que o pessoal manipula a carga igual um maníaco, né? Então, num eventual tranco, como o conjunto é um pouco mais flexível, em vez dele romper seco e toda a carga vir para baixo, é muito mais provável que você vai entortar alguma coisa e preservar a carga. Do que o próprio rompimento. Do que rompimento, que é o pior caso. O pior caso e até gerando um acidente. Né? Então, o sistema traz mais segurança também para o operador. Né? As coisas que a gente conversa que é difícil de ilustrar para o cliente e para o comprador, para esse cliente final, ele enxergar isso. Então, esse canal vai ajudar bastante esse cliente, né? Sim. Para algumas dúvidas aí, porque hoje no mercado de guindaste, o cliente faz uma pesquisa Google para buscar, estou comprando a primeira máquina. Quem já é do mercado, obviamente, conhece a companhia, conhece a marca Argos, conhece a Rihab, já consegue selecionar melhor para aquisição. Agora, o cliente que vai comprar o seu primeiro equipamento, muitas vezes ele vai priorizar o preço e não conseguir enxergar essas coisas, que agora o canal vem para ajudar esse cliente. Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo de daqui. Perfeito. Então, me fala um pouquinho mais sobre essa, digamos, atualização da linha Argos, tanto para desenvolvimento novo, que é a linha G, né? Uhum. E para a linha S, aí, que vai fazer uma atualização de vários equipamentos que a gente tem hoje já, em linha, né? Exatamente. Esse conceito vindo da Europa, a gente está transferindo ele. Toda a linha G ela já nasce com um conceito totalmente... Como a gente tem dois tipos de guindaste atuando na Europa, só existe o modelo canivete. Aqui no Brasil, por uma questão histórica, a gente tem goleira e canivete.
e ainda a goleira sendo 80% do mercado, o foco da tecnologia teria que se transferir para isso. Então a gente, junto com a engenharia da Europa, em vez da gente tentar, como outros competidores tentaram fazer no passado, tentar forçar o mercado migrar para o canivete, não, a gente está trazendo a tecnologia para o maior bolo do mercado, que são os goleiras. Então a linha AG, ela nasce com todas as tecnologias boas que a gente tem na Europa, aplicadas ao mercado brasileiro que compra goleira, em sua maioria. Como a gente tem algumas máquinas que são muito consolidadas no mercado, como o 16 e o 20, são projetos provados aí por décadas a fio sendo utilizados, levantando muitas vezes, que não me ouçam, muito mais carga do que deveriam, mas eles conseguem, eles têm essa capacidade. A gente está incorporando algumas dessas tecnologias europeias em equipamentos que já estão batidos aí no mercado. Perfeito. A linha G também, vamos falar, introduzir um pouquinho em relação a um pouco mais de informação, que é o equipamento que a gente tem. A gente está com o lançamento aqui na Expo, então, de dois produtos AG, linha G, que é o AG9 e o AG46. Sim. O AG9 vem num conceito inovador, que é o que a Europa preza, que é o que a gente fora do Brasil, como RIAB, preza, que é o alcance hidráulico, o maior alcance hidráulico, que é evitar a parte braçal lá no guindaste, que é puxar uma lança manual, puxar um pino, baixar uma carga, fazer toda essa mão de obra, digamos, que a gente não tem mais disponível, né? Então, esse equipamento vem com um conceito inovador, aonde, de momento, único. E acredito, num médio prazo aí, não vai haver uma cópia tão rápida. Ah, eu creio que não. A gente tem outras qualidades de projeto, né? Às vezes a gente fala sobre quanto tempo a gente demora para fabricar um produto. Nossos projetos, eles se estendem além só da gente fazer o cálculo estrutural ali. Todo projeto, principalmente isso veio com a criação das primeiras linhas AG, e agora a gente está aplicando isso, estendendo para todas as linhas antigas, a gente está repaginando elas. A gente é o único no mercado que utiliza um software de elementos finitos proprietário nosso, que foi desenvolvimento. Você vê, né? Você falou que o pessoal não quer fazer esforço. De fato, o Sandin lá atrás, ele criou o guindaste porque ele não queria fazer esforço. E aí, para que a gente transfira toda essa qualidade de produto para o nosso consumidor final, a nossa qualidade de projeto, ela tem que ser muito... como que eu posso dizer? A gente tem que levar isso ao limite. E esse conhecimento de todos esses 80 anos gerou um software que hoje é um software proprietário da RIAB, desenvolvido pela RIAB, que chama XJumbo. Esse software ele pega o projeto do guindaste e testa digitalmente esse guindaste através de um método de elementos finitos, onde ele analisa toda a estrutura da lança, da torre, do braço, em todas as posições possíveis que o guindaste poderia atuar. E ele aplica digitalmente essa força lá, o peso, e ele vê onde estão os maiores esforços. Isso permite que a gente depois possa reforçar o guindaste em lugares específicos. Ali onde ele identificasse um ponto de fadiga. Que poderia ter uma trinca, por exemplo, depois de 2 anos de uso. Perfeito. Ele vai acusar antes da gente testar o protótipo, ou seja, eu estou prevendo o futuro do que pode vir a ser uma trinca por um excesso de esforço em um determinado lugar, e ali vai ser onde a nossa engenharia vai atuar e vai colocar um reforço para que isso não ocorra. E aí o resultado você já sabe, né? Em resumo, o software foi criado pela própria RIAB para ter esse diferencial para entregar um produto ciclado, testado via protótipo, via software, com todos os pontos possíveis dano num longo prazo. Exatamente. E a RIAB tem uma outra situação que eu vou te fazer a pergunta aqui. Eu vou te apertar um pouquinho aqui. Vamos lá. Que é a questão da ciclagem. Hoje no Brasil não existe nenhuma lei, nenhuma NBR, não tem nada que cobre isso via lei, né? Que um fabricante de guindaste tenha que testar no mínimo tantos ciclos de operação com uma carga superior à capacidade teórica da máquina ou prática da máquina. E a RIAB tem um conceito de testar essas máquinas aí entre 90 a 110 mil ciclos
acima do gráfico de carga para dentro do X-Jumbo, simulando todas essas operações que vão trazer para operações. A ciclagem seria, cada ciclagem seria uma operação. Então, 110 mil ciclos de operação. É isso aí. Como que funciona isso? Uma coisa é a gente fazer no digital lá dentro do Jumbo, né? Ela vai testar e vai identificar aonde estão os pontos de fragilidade. Depois que a gente reforça o guindaste, a gente passa para o que a gente chama de RIAB Endura, né? Endura de Endurance. Ele vai para... a estrutura física sai de software, sai o projeto, sai o protótipo, vai para uma bancada de teste e ele vai fazer as repetições num período, obviamente... É longo. 1 a 2 meses, testando 24 horas com o computador programando a carga e a máquina fazendo as simulações, que seria a operação que depois o cliente final vai fazer lá a campo. Como que funciona esse teste, tá? Aqui a gente tem até uma fotinha. A gente prende a máquina na bancada, estende a maior extensão de lança possível da maior máquina possível. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, do 9 vai ser 4 lanças hidráulicas, do 153 vai ser 6 lanças hidráulicas e 3 manuais, por exemplo, falando do nosso range de produtos. E lá na ponta você coloca uma carga que a máquina não conseguiria levantar. Ou seja, ela vai fazer... Pelo que vai vir no gráfico do equipamento, ele está sendo testado acima disso. Muito acima, entre 20% e 30%, dependendo da condição de teste. E aí... Isso no adesivo seria um exemplo, um 9 estaria sendo testado como um 12. Não sei se seria isso mais ou menos, ou parecido com isso o cálculo. Porque você vai aumentar em 30% a carga dele ali, é basicamente isso. E aí essa máquina, a gente coloca a pressão. A pressão também é 20% acima da pressão. Então, ou o seja, ela hidráulico vai ser estressado ao máximo. E aí ela vai ficar... A gente tem um computador que fica... marcando isso. Ela dá a pressão, tira a pressão. Dá a pressão, tira a pressão. E a máquina fica trabalhando ali. E vai ficar até completar, dependendo a gente estabelece, dependendo do rigor da máquina, o que ela vai ser aplicada. Por exemplo, o nosso AX170, a gente testou por 110 mil ciclos. Ela ficou 2 meses tomando chuva, tomando sol, em operação. A gente só desligava ela quando tinha algum risco de raio, alguma coisa assim, porque a máquina não operar em hipótese alguma nesse tipo de condição, por uma questão de segurança do operador e tudo mais. Mas a máquina ficava lá batendo no sol lá. Quando a gente vai falar em 110 mil ciclos de operação, a gente está falando num prazo... Operação média a gente fala de 10 anos. Até acima de 10 anos, 110 mil ciclos. Um exemplo, a gente vende máquinas aí para o agricultor, que é um segmento que nos compra muito. A gente tem equipamentos hoje que atendem com diferenciais para esse público, que eles fazem 200 horas, tem 200 horas, quem usa muito 200 a 300 horas ano. Então esse cara teria uma máquina no mínimo 30 anos. Olha, ele vai ter só pelo teste de projeto. Depois de muito tempo ele vai ter que dar uma pintada na máquina, mas ela vai estar lá. Porque trocar a mangueira, que a borracha provavelmente vai degradar com o sol. 300 horas de movimento em média se ele movimentar 1 hora por dia, não dá um ano. 200 a 300 bags eles movimentam entre de semente e adubo para fazer o plantio, né, para esse cliente. Então a gente está falando que... Vai acabar o caminhão e ele não vai acabar a máquina. Ele vai ter que comprar outro caminhão. Essa máquina vai entrar em inventário, então vai passar para herdeiros. Vai passar para herdeiro. Então esse é o produto, é um produto realmente que, além do que ele está no papel, ele tem um teste rigoroso para, num balanço de carga, é o que a gente fala quando a gente está fazendo um atendimento ao cliente, principalmente o cliente que não tem conhecimento nenhum de guindaste, que é a primeira compra. A gente sempre explica que dificilmente ele vai operar sem o balanço da carga. Uhum. E esse é o ponto que eu acho que a RIAB pensa extremamente, digamos, com uma importância, uma relevância enorme na questão de segurança. Porque esse produto vai movimentar um bag, um exemplo 9 ali, ele vai entrar muito forte. Essa máquina foi desenvolvida, inclusive, bem para esse segmento do agro, né? Sim. Que é movimentar um bag lá 7 metros. O bag pesa 1.000 quilos, né? Então é uma referência. Esse peso bag tem um peso referência que é 1.000 quilos. Esses 1.000 quilos, no movimento, se ele errar uma operação, tiver um balanço,
tu dimensiona que essa carga pode ir a 2.000 quilos. Sim. Essa distribuição dessa carga no equipamento. E isso, numa operação, uma máquina ciclada com esse teste, ela não vai ter um problema, o cliente não vai ter um problema dessa máquina romper ou largar esse bag para baixo e ocasionar um acidente. Não. E você vê como as coisas se conectam, eu vou até fazer um gancho aqui. O fato dela ter sido testada em sobrecarga, isso já ajuda. Mas também, e aí isso é uma coisa que vem muito da Europa, né? Você comentou sobre o aço de alta resistência lá no começo. A gente, em 100% dos nossos equipamentos, nós utilizamos, até por a Hiab ser sueca, sim, e a SSAB ser sueca também, a gente utiliza um dos melhores aços do mundo, que é o aço da SSAB, o aço Strengths, que antigamente chamava Domex. Isso. A nova linha da SSAB chama Strengths. E por que eu tô falando de aço, né? Aço, mesmo que você tenha dois aços com a mesma resistência, existem outras propriedades no aço que tem que ser levadas em conta. Uma delas é a resiliência do aço. A resiliência do aço é a capacidade dele absorver impactos. Então você citou, por exemplo, esse lance de dar um impacto na máquina, isso, ou descer rápido demais a máquina e ela dá aquele balanço vertical. Um aço que seja de alta resistência, mas seja um aço mais seco, assim, com pouco elemento de liga, ele pode ser que um impacto nele, em vez dele dobrar, ele rompa. Então, obviamente a máquina não foi projetada para aquilo, mas numa condição insegura, onde ela vai receber um impacto, o fato da gente ter uma qualidade de aço muito superior, né, esse aço vai ajudar para que não haja um acidente. Então é melhor que você entorte uma lança, mas não derrube a carga, do que uma lança que vai romper e a carga vai vir de lá de cima. Né? E não só isso, a gente escolheu trabalhar com esse aço porque não só pela resistência, qualidade de resiliência, mas ele também, a SSAB, ela se preocupa em que os nossos aços tenham propriedades para manufatura do produto. Então, o aço deles é testado para que a gente tenha uma melhor penetração de solda. Então, você pode comprar o melhor aço do mundo. Se ele não tiver penetração de solda, você vai soldar o seu guindaste bonitinho ali, ele vai estar legal. Num impacto desse, rompe uma torre, abre alguma lança, alguma coisa assim. Então, a qualidade do aço, ela está presente ali dentro. E isso é de uma parceria de mais de década já entre a Hiab e a SSAB. A SSAB é uma gigante aí a nível mundial do aço de resistência, alta resistência. Então, ela é referência também como a Hiab. Sim, só que hoje, dentro do Brasil hoje a parceria, digamos, forte da SSAB é com a Hiab Brasil. Uma das maiores parcerias, eu arrisco dizer. Provavelmente eles devem fornecer alguma coisa para algum concorrente, mas você manufaturar um guindaste inteiro no melhor aço do mundo, isso custa caro. E aí depende se você quer vender preço ou se você quer vender qualidade, né? E o Brasil tem essa referência do preço, né? Do preço, que nos dá trabalho para fazer toda essa explicação, fazer esse canal para ajudar e explicar isso. É isso. Que não é o preço. Então vamos falar um pouquinho agora da linha agrícola, digamos, que atende aí muito bem esse setor do agro, que é um setor hoje que sofre muito com a questão da mão de obra, né? Não existe mais mão de obra para o trabalho braçal, então esse mercado ele hoje nos compra, falando de concessionária do Rio Grande do Sul, em torno de 70% do volume total. É o agro. Então, a Hiab tem um foco aí nesse cliente, obviamente que é um cliente com uma aquisição diferenciada em relação a outros modelos da própria linha, porque tem uma questãozinha ali de operação que hoje esse cliente é o único, eu vejo como o único, que tem que ir embaixo da carga para fazer a operação. O bag se abre por baixo ali para fazer para abastecer essa plantadeira. Então, por alguns minutos ali, esse operador ou o próprio cliente, muitas vezes numa propriedade pequena, é ele que vai operar a máquina, né? Então ele vai lá embaixo, parou a operação, travou a máquina, tá esse bag lá, ele vai lá embaixo desse bag de 1.000 quilos, abre ele e aí segue a operação do equipamento. Então toda essa qualidade que a Hiab impõe e é imposta, né? Independente se vai relevar isso, vai ter um preço acima de concorrentes,
Ele não é um interesse da Hiab o preço. Nunca foi um interesse o preço. Então, o interesse principal é a segurança, é ter uma máquina acertada, projetada para fazer a mais e não a menos, e evitar isso aí para esse cliente que vai embaixo da carga, um acidente fatal ou alguma situação ali que possa pôr em risco. Então, isso traz um diferencial absurdo de segurança e traz também na própria operação, uma coisa que eu vou tentar dar uma situação aqui sem ter a imagem. A máquina, essa nossa linha agrícola tem o poder de aproximar, ela tem a aproximação do primeiro bag, que a gente chama, o popular primeiro bag. Próximo ao pé. Próximo ao pé, a base da máquina. Então, esse equipamento consegue fazer a movimentação dessa primeira linha de bags no caminhão. Porque o cliente que tem, principalmente o menor, ele vai ter um caminhãozinho. Então, ele tem um caminhãozinho antigo lá, que já está há anos na propriedade, e ele vai adequar esse caminhão para colocar o guindaste. A adequação, normalmente, ela vai perder o espaço do guindaste ali, porque o cliente vai cortar a carroceria. Então, se ele tem, digamos lá, um caminhão com 7 metros de carroceria, vai se cortar 1 metro da carroceria, colocar o guindaste ali nesse 1 metro, e ele ficaria com um menor espaço de carga e menor espaço para levar esses bags. No nosso equipamento, ele perde somente o espaço da máquina. Ele não vai perder o espaço para alocar esses big bag dentro da carroceria. Então, isso é um diferencial absurdo do nosso equipamento. Até falando de projeto, quando a gente vai desenhar a máquina, a gente sempre estuda o nicho onde ela vai operar mais. Né? Então, por exemplo, o 9, ele já nasceu com esses limitantes. Ele precisa pegar o bag o mais próximo possível do pé da máquina, porque isso vai influenciar a capacidade de carga, e ele tem que ser instalado no menor espaço possível, porque nós estamos falando do nosso consumidor final lá, que ele quer carregar a maior carga possível. Então é a gente pensando no como ele vai operar com a máquina. E a condição de lanças ali que nós falamos um pouquinho, uns minutos atrás, a condição de alcance hidráulico dele também, porque ele vem agora para acima do 7.6, que é uma máquina com um número, uma excelência nesse mercado, assim, vendendo muita máquina mesmo. Ainda hoje. Ainda hoje. E ela vinha numa condição de lança o projeto não permitia a 4ª lança hidráulica. Então, a máquina que vinha com um alcance de 8,10 metros em lança hidráulica. E agora vem o 9, né? Que é um pouco acima em relação a desempenho de gráfico, momento carga útil, e ele tem essa lança mais hidráulica, que é o que o cliente vinha buscando e pedindo, e a Hiab conseguiu desenvolver isso e colocar aí na Expo Inter para o lançamento. O 9 é para ser o mais versátil e custo-benefício para o agricultor, porque você vai ter uma máquina, a 4ª lança hidráulica, com certeza, o agricultor não vai precisar ir lá na ponta manipular a lança manual, isso está batido, a pega próxima do pé. E o fato da gente ter feito uma carga... Porque a gente poderia, por exemplo, ter simplesmente renovado o 7. O 7, ele, como você falou, ele já atende muito bem. Mas hoje os agricultores, às vezes, ele tem que levar um pequeno implemento pro campo, ele tem que fazer uma manutenção em algum galpão dele, alguma coisa assim. Então a gente tem uma máquina mais fraca, mais versátil. Se eu tiver uma máquina um pouquinho mais forte, ela se torna muito mais versátil para ele. E a gente também não sabe o que está por vir aí no mercado. Daqui a pouco aparece alguma demanda onde ele precisa um pouquinho mais de força e ele compra um equipamento um pouco mais fraco. O que acontece bastante o aumento de linhas da plantadeira. Então eles compram hoje, o cliente está comprando, tem uma plantadeira de 9 linhas. Então essa plantadeira de 9 linhas, ele precisa ter uma máquina com alcance hidráulico de 6 a 7 metros. Ele trocou essa plantadeira de 9 linhas por uma 12 linhas. Ele já vai ter que aumentar esse alcance dele hidráulico para abastecer essa plantadeira. E essa conta é sempre para cima, né? Não tem nenhum cliente que quer diminuir a capacidade do equipamento, e sim aumentar. Então ele vem para dar uma folga maior, que até eu estava dando uma observada aqui no gráfico, como é o lançamento, a gente ainda tem que dar uma visualizada aqui. Ele vai sair de 8,10 no 7.6 para 10,20 metros em alcance hidráulico. Então são 2,10 metros aí para auxiliar nesse alcance, nessa plantadeira nova, nesse aumento de linha. E aqui eu vou pontuar
Também um detalhe que vai ajudar o nosso cliente numa decisão de uma compra, que a nomenclatura, eu sei que tu já falou isso, Vini, só que esse digamos, uma explicação um pouquinho mais, é difícil de compreender, mas quando o cliente está comprando, a relevância maior é o preço e é o modelo. Então hoje, como a gente já falou há pouco, um adesivo de 7.6, e aí tem outras marcas que trabalham com adesivo do 8, com adesivo do 9, tem vários adesivação ali, cada um tem a sua, né? Uhum. A Argos procura ter um adesivo de modelo referenciando o equipamento, momento carga útil de eixo, mas esse equipamento na performance ele chega muitas vezes superior ao equipamento que está com um adesivo maior. E essa identificação, que é essa explicação por um especialista, por uma concessionária especializada, que é a rede da Argos, o cliente vai ter essa explicação. Vai demorar alguns minutos ali, obviamente, para ter essa conversa, vai ter que se tirar esse tempo, mas essa observação para o cliente é uma definição de comprar um equipamento com um número menor entregando mais. É uma conta com uma explicação, uma observação de gráfico, análise técnica, olhar um projeto num todo, o cliente vai conseguir entender e vai comprar um Argos. Você tá tocando numa ferida aqui, eu como gerente de produto e como sou eu que defino como vai chamar a máquina. Na Riab a gente tem um negócio, a gente não mente para o nosso consumidor nem para o mercado. Então, é até um crime eu falar isso, talvez eu esteja mentindo, porque ela faz mais do que ela realmente promete, né? Então, é muito fácil você ir na tua máquina, você aumenta 10 bar na pressão da tua bomba e muda o teu adesivo em 6 toneladas metro, 10 toneladas metro, e você fala que teu 50 é um 70, a gente não faz isso. E aí eu acabo te dando um problema de vendas, porque o cliente vai chegar, mas esse 43 aqui é só um 43? Não, ele bate em todos os 45 do mercado. Mas o adesivo é 43 por uma questão técnica, na primeira pega, se você multiplicar a distância vezes a força, ele dá exatamente 43. Então, eu acabo te gerando um problema, mas isso vem da personalidade da Riab. A gente não mente para o mercado. A gente entrega sempre mais do que o que a gente está prometendo. E a gente tem alguns outros produtos ali tem um que eu falo assim, que é o que mais supera o próprio adesivo, que a gente tem o 50.1, que é uma máquina, é um projeto, deve ter próximo aí dos uns 6 anos, acho. 6 a 8 anos, não me recordo exato aqui o lançamento dela, o ano do lançamento, mas ela é uma máquina que tem uma característica de momento constante, que isso hoje a gente não vê no mercado. Tem um fornecedor agora que lançou há um ano atrás um ano praticamente, a primeira máquina de momento constante, que é uma máquina que mantém o ponto inicial de carga na maior distância possível. E a nossa máquina ela se diferencia. Vamos dar um exemplo hoje, que a gente falou de adesivo. Ela possui um adesivo, ela está identificada como um 50 e ela tem uma performance de ponta de lança que ela supera a concorrência no 70. Exatamente. Então, isso está ali e não está ali... obviamente, se a gente tivesse a condição e pudesse fazer, que é uma cobrança do comercial em cima da engenharia, seria alterar o adesivo, né? Simplesmente pegar e tirar, vou retirar o de 50, essa máquina é um 70, porque a gente está olhando aqui a característica técnica, principalmente de estabilidade, que eu vou pedir para depois, nós vamos entrar nesse tópico aí, para te falar um pouco do nosso software. Estabilidade, a gente tem um equipamento entregando uma abertura de sapata de 8,68, aonde nenhuma marca dentro do Brasil entrega um 70 com essa estabilidade. Então isso obviamente volta ali para casa do preço. O consumidor ele tem que, de novo, né? Ele tem que entender o que ele está comprando. Você falou um pouco de estabilidade, essa é uma das nossas maiores preocupações, porque de nada adianta a sua máquina ser super capaz
e na hora que você vai pegar a carga mesmo, a aplicação dela não servir e o seu caminhão tombar, o que é a pior situação, o pior pesadelo do munqueiro. Do operador, que tem no mercado aí, que todo mundo sabe que é a máquina bater patola. Bater patola. Bater patola é entrar em posição de tombamento. Para a gente antever isso, assim como a gente antevê toda a estrutura metálica do nosso guindaste, a gente prevê também a aplicação. Então a gente tem um banco de dados gigantesco dos caminhões do mercado e um software que analisa a estabilidade do produto. A gente vai colocar esse guindaste na melhor posição possível no chassi do caminhão, ou quando vem de uma solicitação do próprio cliente, para a gente fazer essa análise para ele, a gente posiciona levando em consideração a sua carroceria, se é uma caçamba, o que for, e a gente vai testar o guindaste, a estabilidade do guindaste em todo o entorno, seguindo as normas brasileiras. Né? Hoje não tem existe o normativo, mas não existe a fiscalização. Então, qualquer um do mercado aí lança qualquer guindaste de qualquer tamanho, com qualquer abertura de patola, e isso que não importa se ele está dentro da norma ou não. De novo, a RIAB só faz as coisas, a gente joga sempre dentro das regras. Então, 100% dos nossos guindastes estão dentro da estabilidade. A gente não autoriza a implementação de nenhum guindaste fora da estabilidade. Né? E a gente utiliza esse software que vai fazer esse cálculo com margem. A gente força que nos pontos mais críticos, tem ponto que ele vai dar 1,5 de estabilidade, dá 50% a mais de estabilidade. Obviamente para trás da carroceria, onde o peso do caminhão ajuda. Mas mesmo nos pontos mais críticos, por regra, a gente está sempre acima de 20% e dependendo da máquina, a gente força a estar acima de 30%, dependendo da aplicação. Estamos falando de um mínimo de 20% de margem, só calculando, simulando esse guindaste no caminhão. Obviamente, antes da instalação, esse software vai fazer todo esse papel, que é como se tivesse o guindaste lá fazendo a operação real. Exatamente. Ele está fazendo antes na teoria, fazendo no software e apontando uma possível falta de estabilidade, um possível excesso por eixo, que também é um problema. Esse é um problema bastante grande, porque hoje o CONTRAN, que é o que regula a normativa de peso por eixo aí, ele faz uma leitura do peso por eixo. E isso, para quem não tem um software tão apurado, o cliente não tem como saber nessa compra como realmente vai ficar o caminhão dele. E isso, com o nosso software, o cliente realmente sabe. Se tiver uma diferença de 200 kg, 300 kg, estamos falando de uma máquina na linha pesada, é uma máquina que pesa mais de 5 toneladas, instalada nesse caminhão e certificada que não tem um excesso no eixo. Parou na balança, o governo vai levar seu caminhão para o pátio. Vai apurar isso aí e cobrar essa conta. Exatamente. Então, a segurança de um cliente que compra um produto de uma empresa do tamanho de uma RIAB é isso. É toda essa estrutura por trás. Que é o que a gente volta de novo, a gente até vai ser repetitivo aqui, que é a questão de qualidade versus valor. Na verdade, valor ele é essa relação em qualidade e preço, né? Qual ele que é o maior valor do mercado? Ele não anda distorcido, né? Exatamente. Ele vai andar junto, vai ter um produto melhor, obviamente o preço vai ter um preço diferente, acima. Para pagar todos esses engenheiros que desenvolvem esses softwares, o aço de qualidade, o desenvolvimento das nossas lanças. Você falou de estabilidade, se é 20% de estabilidade acima na estabilidade, 20% na máquina, porque isso é correlato. É um detalhe que a gente tem no dia a dia, depois de 12 anos, imagina 12 anos aí no confronto direto com todas essas marcas de guindastes que tem no Brasil, conseguir explicar tudo isso, tudo que esse equipamento tem, tudo que ele oferece, tudo que ele vê antes, que imagina, por um cliente comprou o equipamento, colocou, o caminhão ficou com excesso de peso. O cliente vai ter um desgaste da suspensão do caminhão, vai ter desgaste de pneu, vai ter um consumo maior de combustível, vai ter um monte de coisas ali que
que vai, digamos, vai dar prejuízo para ele, vai dar dor de cabeça para ele. E isso para nós já está previsto, já está visto antes de qualquer coisa. Sim. Antes dessa máquina chegar no caminhão dele e ele colocar essa máquina em operação, todos esses pontos já foram vistos. É isso aí. Então, isso digamos, para nós como concessionária, poder realmente... Porque a venda é um negócio que essa competitividade, às vezes, ela em algumas situações, ela até não tem um padrão 100% de ética. Então, até porque, às vezes, não tem nem a ferramenta, né? Uhum. Então, se tu tem a ferramenta, tem tudo isso visto antes, tu pode simplesmente falar, não, a máquina, o software já me falou que ela vai instalar aqui, nessa posição. Não morre só no papo do vendedor. Exatamente, né? Que não morre só no papo do vendedor. E isso aqui, quando tu estiver pegando a carga lá, um exemplo, no nosso 50 toneladas, a máquina chega a 20 metros de alcance horizontal, com uma carga de 1.540. Essa máquina vai erguer essa carga lá, o caminhão está com a estabilidade correta, esse caminhão não vai virar, não vai bater patola, vai fazer a operação, não está no papel e não está na prática. Ele está no papel, está na prática e ainda tem uma tolerância de 20% na estabilidade, ou às vezes, em alguns casos, 50%, que nem tu falou, 50% de tolerância é muita coisa. Quem acompanha nossas redes sociais, a gente postou um vídeo recentemente de um AGE62, a máquina com 10 anos de idade, tirando um carro de dentro de um lago, 24 metros de distância, 1.800 quilos, com ainda provavelmente o proprietário do carro em cima do carro. Né? Então, um carro cheio de água não é qualquer equipamento aí do mercado que vai ter esse desempenho, ainda mais em máquinas antigas. Né? Então, realmente, esse software ele acaba dando essa... não deixando dúvida. É isso aí. Então, não tem dúvida. Em discutir, não ter um software, não ter uma simulação e o vendedor fala, não, essa máquina vai instalar aqui. É que nem o peso das máquinas, né? Se a gente entrar na minúcia, você comparar máquinas de desempenho equivalente no gráfico, pelo menos no que publicam por aí, e aí você pega, tem 0,5 tonelada de aço a mais na nossa máquina, alguma coisa na máquina do outro tem errado. Esse peso também de máquinas hoje, ele também... Eu tento explicar da maneira mais simples hoje, quando tu olha, abre um catálogo, tá? Um exemplo aqui, vamos falar do nosso 9, o peso do equipamento vai ficar ali na versão... Desculpa que eu estou na minha colinha aqui, pessoal. Vamos lá. Nós estamos falando de uma máquina que vai chegar com peso de 1.300 kg estrutural ali com a condição de 4 lanças, né? Uhum. O peso dela já com óleo, o peso estrutural. E hoje tu vai olhar, tem máquinas que estão adesivadas como um 12, que tem 1.300 kg estrutural. Alguma coisa tem errada. Se o pessoal não tem uma tecnologia de projeto, um software para amparar, uma ciclagem, tudo isso que a gente já falou desde o início, a RIAB teria uma condição de retirar o peso dessa máquina simulando tudo. Então, se essa máquina permitisse essa máquina ter 1.000 quilos estrutural, ela teria 1.000 quilos estrutural. Depende se a gente quiser, a gente faz. O ponto eu vou conseguir garantir o desempenho, vou conseguir garantir a segurança. Esse peso estrutural, ele não está ali à toa. Uma empresa do porte com toda a estrutura tecnológica de uma RIAB não botaria, porque estrutura, aço vai estar composto no preço. Então, a máquina está composta por aço. Sim. Toda ela é aço, praticamente, porcentagem, tu sabe dizer? Quantos por cento da máquina é aço? Que daí fora, tirando mangueira e hidráulica, 90%. 90%. Então, 90% é aço. Isso aí está no custo, esse peso do aço. Então, muitas vezes voltando ali a explicação de novo na questão quesito preço. Esse aço a mais tem um custo ali, quando tu vai fazer um comparativo, tem um 12 comparando com um 9 estrutural. Eu usar mais aço do melhor aço. Então, as respostas aí para ajudar o público que vai
adquirir o primeiro guindaste para ajudar o público que vai renovar uma frota. Agora, falando de renovar uma frota, a marca Argos, ela hoje tem também um alto preço na revenda. Então, o frotista, quem tem equipamento Argos e vai trocar ou vender esse Argos, o Argos tem uma importância, de uma relevância em relação ao usado, que a gente chama de cheque na mão. Tu não tem um pepino para se desfazer dessa máquina para trocar por um modelo maior ou renovar a frota. Tu tem uma venda praticamente garantida, porque o pessoal procura muito essa máquina no usado. Tem muito mercado da máquina usada Argos. Como a gente falou, né? Muita gente não usa todo o potencial da máquina ao longo da vida útil da máquina. Então, o cara, quando ele está trocando de máquina, a máquina a usada dele ainda tem muita vida útil pela frente. E isso, obviamente... interessa a um comprador que está buscando um preço melhor, uma condição, um caminhão, um conjunto montado, uma coisa... Sim. Vai procurar, a marca tem essa busca. Bastante gente, tem um volume enorme de procura e a gente não tem máquinas usadas no mercado Argos para atender o público à procura. Você falou bastante do 9. Aqui na feira a gente também lançou uma outra máquina, um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Eu sei que você deu uma estudada na máquina, eu queria que você falasse um pouco dela. Então a gente vai estar ali até a gente fez uma cor especial para esse equipamento, para dar um ênfase. Ele vem na cor vermelha, então ficou uma máquina linda, né? Uma máquina muito, muito bonita e fora essa imagem linda, fora esse equipamento bonito, ela vem para incorporar ali também o que nós já falamos aí na linha do AG, que é o alcance hidráulico. Então a gente vem com esse equipamento aí com a condição de lança em 6 lanças hidráulicas e também podendo ter mais 2 lanças manuais. Vai dar um alcance total, se não me falha a memória, 24,80 m, próximo a isso. Puxa aqui no catálogo. Vamos pegar a colinha aqui. 20,40 m na horizontal e 22 metros na vertical. Isso aí, dependendo do chassi do caminhão. Podendo chegar até 23,70, né? Isso aí. Até 23,70. Então esse equipamento aí na 6ª lança hidráulica, nós estamos falando que a máquina está chegando lá em 13,7 metros, com uma carga líquida de 2.200 quilos. É muita carga. É um equipamento que vem aí para atender essa questão do alcance maior hidráulico, um outro conceito, né? Patolamento simétrico, que é nós vamos entrar um pouco, vou pedir para te explicar aí o patolamento simétrico, que é também uma questão obrigatória nos projetos da linha G, né? Que é o conceito que a gente bota no software, simula a máquina tem um coeficiente maior de estabilidade para poder fazer o cliente poder utilizar realmente o que está aqui. Exato. Realmente o que está aqui. Vou precisar pegar uma condição 990 kg lá na condição de uma máquina de 6 lanças hidráulicas, uma manual de 18 metros, vou pegar os 990 kg, botar a carga na ponta, essa máquina vai erguer essa carga e não vai erguer a sapata, bater patola. 20,40 m, 740 kg, a máquina vai fazer isso aí, vai performar sem oferecer nenhum risco de instabilidade. Exatamente. Tudo você fala de patolamento simétrico, né? O patolamento inteiro vai ser definido via software, porque a física da estabilidade ali, ela é muito simplória, né? O difícil é você testar isso em infinitas posições. Isso é demorado se você fosse fazer na mão. Então o software ele vem para agregar e ele ajuda a gente nisso. Então a análise, para que a pessoa consiga explorar o máximo possível da performance da máquina, isso precisa ser feito, porque a gente não sabe qual que vai ser a condição de campo, né? Então, e essa máquina ela vem para atender segmentos como mineração, construção civil. É uma máquina feita extremamente robusta para atender esse tipo de segmento, né? A gente já tem algumas máquinas no mercado consolidadas, a gente estava falando de peso agora há pouco. Essa máquina
ela é muito leve para o tamanho e para a carga que ela consegue pegar. Isso é fruto de design de software. Eu não tenho por que colocar aço onde não precisa de aço e onde precisa de aço a gente colocou aço. Quando você faz o cômputo geral, ela fica mais leve. Vamos fazer um comparativo aqui, um comparativo sobre o peso base. Pegando ela na mesma condição do nosso 45.0, que é a linha AGI, estamos falando que ela tem uma diferença estrutural de 600 kg de aço a menos em relação ao 45, que é um projeto um pouco mais antigo, e performando aí na condição de alcance, oferecendo alcance maior, oferecendo lança a mais, oferecendo algumas coisas a mais aí em relação ao projeto. Então, isso aqui é um projetinho atualizado com a condição, toda a condição da RIAB, digamos, do que tem. O que tem a RIAB está nesse equipamento aqui. Até contando um segredo de projeto, que essa foi uma das primeiras máquinas que eu participei do desenvolvimento da companhia, a gente colocou todos os concorrentes e a gente falou como que a gente faz para ela performar mais do que todos. E aí a gente traçou uma linha de onde ela tinha que performar. E ela só ficou atrás do nosso 45.1, porque o 45.1 era momento constante. E aí a gente não queria fazer uma máquina momento constante, porque senão o custo dela ia sair da estratosfera. Mas a gente fez ela para bater simplesmente todos os concorrentes do mercado em gráfico. Nenhuma máquina de 45, 46 toneladas pega o que essa máquina pega ao longo de toda a sua curva. E ela já vem na condição para atender o mercado do Euro 6, então ela já está com o projeto de patola escamoteável, ela já vem com o conceito realmente para atender o mercado de agora, e olhando ali até para o Euro 7 também, ela vai estar atendendo já para a questão de instalação. Né? Euro 7 estava programado para entrar em 2027, porém parece que tem uma legislação, uma tramitação de legislação, não vai entrar tão cedo, mas o Euro 6 já se tornou padrão, vai comprar caminhão novo, vai vir o Euro 6, vai ter problema para colocar as patolas. A gente sabe, essa máquina é uma máquina grande, vai ser montada em caminhão novo. Exato. Então ela já vem com essa característica. Trocador de calor. Trocador de calor de série. Também é um item que é indispensável para um equipamento desse porte. Exatamente, porque a gente pressupõe uma máquina dessa aí, modelos que mais sai, tá? Sai com guincho, preparação para broca, na maior condição, 6 e 2. E a gente sabe que o cara vai moer essa máquina no mercado. Vai ficar 6 horas ligada com carga pesada e forçando broca no chão. O óleo vai ferver, vai virar uma paçoca lá dentro. Então precisa ter o radiador, ela já sai com o radiador de fábrica. Então ela sai com esse item de série, também é um item de extrema importância no equipamento desse porte. E hoje também, se for olhar, na grande maioria de outras marcas, ninguém vai ter esse item como série. Na maioria dos fornecedores aí é opcional, né? É opcional. E gera um custo ali desse item e o pessoal deixa como opcional. Então a RIAB não vai deixar como opcional. É série. É série. Ontem mesmo a gente estava falando... Preparação hidráulica também, que também poder ter essa condição. Não comprei hoje com o guincho cabo, não vou usar hoje com a broca. Mas ali passou 30 dias, fechei um contrato, o cliente lá, a empresa contratante, quer que a máquina tenha o guincho cabo. Como eu faço? Já vem com a preparação. Nossa máquina está pronta. Hoje, isso aí como opcional, cara, o cliente que comprou essa máquina sem esse opcional estaria lascado. O termo é lascado. Vai ter que meter um bico de solda na lança e fragilizar a capa. Vai ter que fazer solda estrutural, vai ter que mexer no circuito hidráulico, no circuito eletrônico e gerar um baita de um valor, um baita de uma dor de cabeça. A gente falou do radiador ali. Ontem mesmo a gente estava com o pessoal da Terra aqui e a gente estava falando justamente sobre como você manter o seu óleo, como isso impacta. Imagina, você não tem um radiador de óleo, você fica circulando um óleo superaquecido, esse óleo superaquecido mata a tua bomba. Você tem que parar a tua máquina. E a bomba não tem, né? Não tem como. Não tem como tu fazer a performance da máquina se a bomba você pode perder um contrato de venda. Outra em relação a esse equipamento, trocador de calor, preparação hidráulica, parte de sobre-chassi também, isso não só dele, claro, de toda a linha da Argos, da RIAB Brasil,
toda a linha, a parte de estrutura de reforço de chassi, a gente está falando que não usa um aço comum, usa também o aço. Vocês recebem as peças de dentro da nossa fábrica. SSAB, alta resistência, 700 megapascal na parte de reforço do chassi. É isso aí. Muito bom. Acho que faltou pouca coisa aí para nós falar. Olha... Ou tem muita coisa também, né? Dá pra gente passar uma tarde inteira aqui. Vamos falar, pra gente finalizar então, para os nossos espectadores aqui, para eles ficarem ligados nas nossas redes sociais. Tem muita novidade para vir ainda pela frente aí, que venham visitar a Expo Inter, conhecer o nosso 9, conhecer o nosso 46 e toda a nossa linha de produtos, inclusive o que a gente vem renovando e todas essas tecnologias que a gente falou. Quem quiser pode vir aqui, vem em loco. A gente está aqui com todos os nossos representantes daqui do Sul, o Kleber, inclusive, um dos nossos representantes mais antigos. E queria agradecer por, dessa vez, você estar do lado de lá e eu estar do lado de cá. Foi um papo muito produtivo, te agradeço muito. Não, ótimo, ótimo. Isso aí a gente fica contente e ter essa oportunidade da RIAB agora criar esse meio de comunicação com o cliente que muitas vezes, a nível de Brasil, se tudo é um Google ali, buscar essa informação, tu não tem vídeo, tu não tem pouca informação do guindaste. Então o cliente, mais uma vez, o cliente que está comprando, ele tem pouca informação. Então isso vai ajudar demais aí a questão da definição de realmente o cliente entender um pouco mais do produto por esse canal. Então a gente fica contente em poder ajudar e com certeza vai ter outros bate-papo aí, um pouquinho de experiência, o pouco de experiência que a gente tem, a gente consegue ajudar e auxiliar. Viu? Maravilha. Bastante. Muito obrigado, meu amigo. Certo, então.